Vamos pôr a bola para rolar? Flamengo e Corinthians, um grande jogo essa tarde lá no Corinthians. E a bola está rolando em Itaquera, clássico das multidões. De um lado o Corinthians, de outro o Flamengo. O Flamengo que não vence o Corinthians em São Paulo há praticamente 10 anos. Tentou o levantamento, vem chegando o time do Corinthians. E a bola ficou de graça ali para o Flamengo. Tá valendo tudo isso, cruzamento. E aí o Rafael Vaz, Cássio salvou de novo. Cássio, que sequência de milagres. Uma defesa atrás da outra do goleiro corintiano. Tentou o levantamento, vem chegando o time do Flamengo. O toque de cabeça, Cássio! Mais uma vez aparece muito bem o goleiro do Corinthians, que vai espantando uma fase. Dali para o Romero, tentou a jogada, fez o toque, pintou o gol do Corinthians, Alex Muralha. Na definição do Marquinhos Gabriel, Alex Muralha faz uma defesaça. O toque no meio, Alan Patrick, dali para o Guerreiro, fez a finta, foi desarmado, sobrou para o Ederson, bateu para o gol na trave. Insiste o William Arão, insiste o Flamengo e a bola vai para fora. Agora foi o melhor momento do Flamengo no jogo. Aí do William Arão, fez o toque, vem chegando o Flamengo. A devolução e o Cássio faz uma defesa maravilhosa no tiro do William Arão. E que defesa e que jogada do Flamengo. Vai Marquinhos Gabriel para a cobrança de escanteio. Vem chegando o Corinthians mais uma vez. O levantamento saiu, o desvio, olha o toque, a bola vai entrando. Gol do Corinthians! E é do artilheiro Romero. Vem Corinthians com o Romero de novo. Fez a finta, escapou da marcação. Vai pintar o gol. Olha o Corinthians para o Guilherme. Arriscou. Gol do Corinthians. Guilherme, aos 32 minutos do segundo tempo. Lá vem Corinthians. Fez o toque, Rodriguinho para o Romero, soltou o goleiro, olha o gol! Gol do Corinthians! Rildo, Corinthians 3-0. Rodriguinho, é do Rodriguinho. Vai avançando, se livra de 3 jogadores do Flamengo. Dali o lançamento para o Romero, vai pintar mais um. Gol do Corinthians! Depois de uma jogada maravilhosa do Rodriguinho, o lançamento para Romero. E o artilheiro paraguaio não perdoou, marcou o 4º gol corintiano. 4-0 sobre o Flamengo. E aí apita o árbitro, final de jogo na Arena Corinthians. Goleada corintiana sobre o Flamengo. Em dia de Romero, o artilheiro da temporada. Corinthians 4, Flamengo 0. Olha, grande vitória, mas a gente precisa conversar porque realmente dá a impressão que foi um vareio o tempo inteiro. Não foi bem assim. Só que antes, eu quero mostrar para vocês o nosso lance Lux Color de hoje, e é um lance que eu vou falar com o maior carinho, primeiro pela nossa querida Lux Color e depois para a pessoa que fez o gol, que é o nosso lance Lux Color de hoje, o Rildo. Depois de tanto problema, o Rildo voltou, em poucos minutos acabou fazendo o gol. O Rildo, que é um cara que a gente gosta demais, é um cara muito querido, desde o tempo lá da nossa querida Ponte Preta. E o Rildo tem uma sequência de condições, voltou e fez esse gol. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Color, o gol do Rildo. Boa sorte, meu caro Riberildo. Agora a coisa vai pegar e a vida vai andar no caminho que deve andar. O nosso lance Lux Color de hoje, o do Riberildo.
nosso querido Rildo, que, se Deus quiser, agora vai ter uma vida bacana no Corinthians. Estava precisando, né, Balbuena? Muito. A gente sabe todo dia aí como ele está treinando bastante forte por todo esse momento ruim que ele passou, né? Um momento chato de não poder treinar, não poder estar nem relacionado para um jogo e isso é chato para um jogador. E agora todo mundo estamos muito contentes com ele por ter ingressado hoje no jogo e pelo gol também que ele fez. Que é desesperador, né? Nosso cara não poder trabalhar, porque já disse o Godoy por uma outra razão, mas é duro. Ele deixou uma ótima impressão na Ponte, né, Eduardo? Ele fez um ano muito bom, né? Tanto é que ele foi para o Santos depois, né? Foi. Fez um bom ano no Santos também e chegou no Corinthians credenciado, né? E o Rildo é isso daí, é o cara de velocidade, mas tem uma grande presença de área, faz gols, né? É raro essa função de velocidade, né? E fazer gols, né? E ele tem essa característica, um jogador importante. Bom, o jogo foi complicado no começo, hein? Dá a impressão que foi muito fácil, mas foi complicado pra caramba. Não, se você olhar o resultado final, até parece que foi muito fácil, né? Mas o jogo em si foi muito difícil, mais ainda o primeiro tempo, onde o Flamengo teve maior posse de bola que nós, assim não encontrava a forma de poder tirar isso deles. E a gente salvou, o Cássio teve vários lances onde salvou a gente. Foi o Flamengo que desabou no primeiro gol, a partir do primeiro gol do Corinthians, ou o Corinthians que cresceu, torcida, não sei o quê, e acuou o Flamengo? O que foi que aconteceu a partir dali? Bom, o primeiro tempo eles tiveram várias chances, né? Onde não conseguiram ser efetivos. E aí no segundo a gente entrou com mais convicção, mais ligado no jogo, a gente tirou mais espaços deles no meio e daí para frente assim conseguiu encontrar mais coletividade entre Giovani, entre Romero, o Marquinhos também. Quando chegou o lance do escanteio que o Romero fez gol, sempre quando você faz um gol, parece que o jogo fica mais aberto, né? Então a gente conseguiu o primeiro gol e o Flamengo teve que sair mais em busca procurando um empate, e a gente conseguiu encontrar espaços nesse aspecto, eles saindo buscando empate, e aí nós aproveitamos esse espaço que eles deixavam lá atrás para conseguir ser mais efetivos que eles, e acho que essa foi a diferença no segundo tempo. O terceiro gol foi paraguaio, né? Como é que é? O terceiro gol do Corinthians foi paraguaio. Foi. O Romero cabeceou, isso aí, depois o Romero fez. Aliás, por falar em Romero, você não deve lembrar, mas o Paraguai já produziu, antes desse Romero e do irmão dele, dois extraordinários jogadores, chamados Romeritos, né? Júlio César Romerito, César Romero. Que jogou no Fluminense. O Fluminense, sim. Esse é o segundo. O primeiro era o que foi mais famoso até do que o segundo, foi daquela seleção do Freitas Solis, campeã sul-americana do Paraguai, com Benítez e Silvio Parodi. Você não era nem projeto. O Vanderlei vai perguntar, o Godoy, todos nós, é claro. Eu estou lendo um livro do Mourinho, e ele fala que o intervalo, a frase que ele diz é a seguinte: intervalo normalmente são 10 minutos que se joga fora. Você não pode ficar querendo fazer grande coisa, porque o jogador está cansado, o jogador está tenso. Então você, aí depois o Eduardo também pode nos ajudar nisso, você baixa a bola ou você fala uma frase, tem que ser uma coisa muito... É difícil mudar um jogo só com aquele tempinho curto. Mas o Corinthians foi um no primeiro tempo e um no segundo. Aconteceu alguma coisa no vestiário ou realmente foi uma postura de vocês? Conte isso pra gente. Não, então, quando o intervalo é para nós jogadores pensar também nos lances do jogo, situações onde a gente fez coisas certas e coisas não certas, né? E também o treinador que dá as indicações, né, para a gente, de acordo ao jogo que o time fez no primeiro tempo. E hoje o Cristóvão, acho que mudou a forma de marcação do nosso centroavante e dos nossos meias. E aí acho que nós acurtamos mais os espaços que tinha o Flamengo para poder tirar a bola dele e conseguir fazer o nosso jogo a partir daí. Deu para conversar isso no intervalo? Sim, deu. Como é que foi especificamente essa mudança? O que ele mandou você, por exemplo, marcar o Guerreiro
Ou o Pedro? Como é que foi? O segundo tempo, então, o Romero, que estava jogando no primeiro tempo pela direita, ele trocou com o Marquinhos. E mandou o Giovani mais para frente com o Luciano. E quando o Flamengo, que estava saindo jogando, né, desde o tiro de meta, eles saíram jogando com os zagueiros, quando um dos zagueiros ia para um dos lados, já o nosso centroavante ia fazer a pressão, e o Luciano, nesse caso, já ficava para que a bola não voltasse desse lado. Entende? Então, essas mudanças que a gente fez e deu certo, graças a Deus. O tempo de uso desse intervalinho, você concorda quando o Mourinho fala que na maioria das vezes não dá para fazer muita coisa, só respirar? Você age diferente? Não, são 15 minutos, né? Você demora 3 para descer e 3 para ter que voltar, senão você Sobraram 9, Sobraram 9. Você tem mais 4 minutos, que é uma revisão médica, né? Da parte física, hidratação, a troca de roupa, né? Sobra aí 4, 5 minutos. Então, o que você tem que fazer, o que eu procuro fazer, é ter uma leitura tática primeiro do jogo, né? E eu tenho meus auxiliares, que ali no vestiário, enquanto ele está tendo essa revisão médica, a gente tenta chegar num algo bem pontual, bem simples, né? Para tentar corrigir. Ele falou mesmo. Né? É coisa rápida, porque também você não adianta você dar uma preleção, um negócio muito grande, porque a adrenalina dos jogadores estão alta, você não consegue abaixar, né? E dependendo da situação de jogo, às vezes levantar o ânimo ou uma correção mais a nível emocional, né, é o que você pode fazer. Então é importante, né, você trabalhar a semana, né, tentar estudar seu adversário, para na hora ali, na verdade são 2 minutos para você tentar fazer uma correção pontual. Vanderlei. Quase que falta tempo, né? Mas é verdade. Quase que falta tempo. Isso desculpa, Vanderlei. Isso que o Eduardo falou, o Mourinho, ele treina time com 10 jogadores, com 9. Quando é expulso, os caras só olham e já sabem a situação. Acredita que o Eduardo faça o mesmo, mas ele conta que o treino dele tinha uma técnica com o Chelsea que era a tal da pirâmide. No que um cara foi expulso, já olha para ele, pirâmide. Pô, já montou, acabou, porque não dá para você fazer na hora. Não, mas em 2 minutos, quem tem alguma coisa para falar, consegue indicar um caminho. Uma coisinha, né? 2 minutos. Eu estou dizendo isso porque num determinado momento aqui em São Paulo, nós tivemos a parada técnica. Não essa para hidratação. Parada técnica por 2, 3 minutos. Oficialmente instituído pedido de tempo. Pedido de tempo. Você ainda pitava, né? E aí... Não, essas palhaçadas vieram todos daqui. E aí, foi muito interessante porque a gente começava a observar o trabalho de alguns treinadores. Alguns usavam bem o tempo. 1 minuto, 2 minutos. Outros torciam para o relógio correr demais porque não tinha nada para falar. Isso é uma verdade. É uma verdade. Mas eu queria dizer o seguinte, esse jogo de hoje, depois que o Corinthians fez o primeiro gol, alguém usou o termo aqui, você acha que usou, que o Flamengo desmanchou, né? Eu achei isso também, achei que o Flamengo ficou atordoado. Psicológico, né? Ficou atordoado, era até uma diferença pequena, mas o Flamengo tomou o gol e ficou atordoado. E o Corinthians teve algumas coisas, são detalhes, né, que a gente não pode esquecer. Por exemplo, não podemos esquecer que o Cássio fez 2 ou 3 defesas muito boas. Boas defesas. Inclusive uma no segundo tempo, antes do gol do Corinthians. Antes do gol do Corinthians e no primeiro tempo também. Porque o Flamengo chegou mais no primeiro tempo. O Flamengo chegou mais perigosamente no primeiro tempo. E o Cássio, que estava numa situação difícil, né, para voltar a ter confiança, enfim, a ficar com a cabeça legal, fez defesas muito boas. Eu fiquei muito feliz porque ele torce a favor das pessoas, a favor do Cássio, e ele fez uma participação legal. Além disso, o Cristóvão foi muito feliz. Está conseguindo aquilo, guardado as devidas proporções, que o professor Tite não conseguiu. O professor Tite é chamado de São Tite, mas ele não conseguiu fazer o Pato jogar bola. O Pato foi um fracasso do professor Tite. Não conseguiu fazer o Pato ser eficiente no Corinthians. Essa é a primeira. E o professor Cristóvão está dando sorte, é um trabalho, imagino que é fruto do trabalho. O Romero está sendo artilheiro, que apanhou tanto, com carga pesada de crítica. O Romero está sendo artilheiro. É o segundo artilheiro do Corinthians na arena. O primeiro é o Guerreiro, o Romero é o segundo com 14 e depois vem o Jadson, né? E a estrela do treinador. Ele pôs o Guilherme, ele fez gol. Ele pôs o Rildo, ele fez gol. E ganhar de um arquirrival
ganhou de um cachorro grande, ganhou de um grandão, de 4-0, é muito legal para o Corinthians. Porque ganhou do Santa Cruz, não ganhou de ninguém, ganhou do Santa Cruz, coitado do Santa Cruz, não fez mais do que obrigação. Aí veio o América, lanterna, ganhou do América, não fez mais do que obrigação. Ah, quero ver quando pegar um grandão. Pegou o Flamengo e deu de 4. Então eu acho que é muito legal para o Corinthians estar vivendo, tem o mesmo número de pontos do líder do campeonato. Agora tem a Chapecoense no próximo sábado. É o jogo do Corinthians no próximo sábado contra a Chapecoense fora de casa. E aí vai ficar só se aquecendo para pegar o São Paulo dia 17. Clássico na Arena Corinthians. Aí já passou a fase do São Paulo. Já passou porque o São Paulo... se não for para a final. O São Paulo joga no dia 6 e depois no dia 13. Aí é depois. Se o São Paulo for para a final, chega meio São Paulo. O jogo é dia 17. Mas se for de todo jeito, né? Porque se o São Paulo for eliminado também vai chegar. É isso aí. Ou seja, um jogo bom pro Corinthians. Seguinte, o Vanderlei está dizendo, o Cristóvão deu sorte, né? Não, sorte... Sim, claro. Você entendeu? Que deu certo o que ele fez. Deu certo o que ele fez. Tem que ter um pouco de luz, né? E ocorre o seguinte, o nosso querido Balbuena explicou aqui que foi uma orientação dele a partir do meio de campo à frente, que mudou a cara do jogo. Essas marcações na saída de bola do Flamengo e tal, acertou o meio de campo, acertou lá na frente o impedimento da saída de bola do adversário. As mudanças que ele fez do time foram lá na frente. O Guilherme, que fez um gol, e o Rildo, que fez um gol. Aí pode até dizer assim, deu sorte. Mas acontece que o Corinthians, ganhando um jogo em que até então o Corinthians tinha levado um baile do Flamengo, não tinha visto a cor da bola. Naturalmente, isso eu queria ouvir dos dois, né? Naturalmente o técnico manda, bom, fizemos um gol, Deus sabe como, vamos fechar a casinha aqui para garantir o placar, pelo menos um empatezinho, porque o time hoje não é nosso dia. Não, ele foi e mexeu na frente. E fez mais 2 gols, mais 3, né, na verdade, porque depois, no finalzinho, ainda fez isso. Então eu queria saber como é que vocês veem isso relacionado ao fato de que o Cristóvão é um defensor de um futebol mais ofensivo. Como é que vocês veem esse comportamento do técnico do Corinthians, dessas circunstâncias? Você faria isso, Eduardo? Antes do Eduardo, só queria dar um detalhe importante que acho que vai servir para o Eduardo falar e o Balbuena também. 12 jogos do Corinthians e a zaga, o miolo de zaga do Corinthians foi mudado 8 vezes. Só para saber, só para mostrar o grau de dificuldade para dar uma ajustada no negócio chamado equipe. São 2, né? O Tite e o isso, de 12 jogos do Corinthians, a zaga, o miolo de zaga do Corinthians mudou 8 vezes. E com um menino que ainda por cima... Eu queria fazer essa observação. E um menino que ainda por cima, além de estar começando a estrear no time, cometeu um erro lá que podia ter destruído a carreira dele pela cabeça dos nossos comentaristas. E aí, Eduardo? Eu aprendi com o futebol, assim, quando uma equipe toma um gol, ela demora um pouco para se acertar, né? Então, a gente tenta trabalhar isso até na cabeça dos atletas, para quando você fazer não vir para trás. Tenta agredir, que você, por menor que seja o tempo, você cria uma desarrumação na equipe, né? A equipe adversária não sabe se vai sair para cima, se vai sair ou da maneira que vai. Então, esse gol não assisti o jogo, mas pelo que a gente viu, aconteceu essa desarrumação que é normal em todos tomar um gol, né, em 2, 3 minutos. Então a gente sempre conversa, a gente fez um gol, adianta, pressiona um pouquinho mais, porque não deixa eles recuperarem a confiança e vir para cima, né? E é um exemplo do que aconteceu, né? O Corinthians fez 1-0, continuou em cima, né? O Flamengo errou, fez 2, fez 3, fez 4, né? Então acho que muito em cima disso. Então quando você, né, faz o gol, você tenta pressionar o adversário, ir na desorganização dele e tenta fazer. Lógico, não deu. O adversário te botou contra a parede, que é natural acontecer às vezes. Claro. Né, ele te pressionar mais. Aí você se organiza, espera um pouquinho e melhora uma saída mais rápida, você adota uma outra estratégia. Mas sempre quando a gente faz um gol, né, a gente trabalha tentar adiantar um pouquinho mais, fazer algo diferente para tentar trabalhar nessa desorganização. E, Balbuena, curiosamente, você falou dessa marcação, né, que vocês começaram no intervalo, e o principal jogador do Flamengo no primeiro tempo era o William Arão. E o William Arão que acabou errando no lance do segundo gol.
Teve alguma coisa específica com o Arão, que estava chegando, vindo de trás e criando problemas lá? Não, especificamente com ele não, mas sim pela forma como ele estava movimentando a bola, né? Então a gente deu uma ajustada assim bem no meio para fechar esse corredor onde ele estava infiltrando muito, estava fazendo superioridade em nós. Acho que foi 2 lances no lado esquerdo nosso que ele fez. E então a gente fechava esse buraco, esse caminho onde ele estava passando, e ele ficava mais só no setor dele. E aí a gente bem fechado, fechando os espaços e os buracos onde eles poderiam ter feito algum dano em nós, né? A gente foi onde aproveitou os erros deles e conseguiu convertir o segundo, e pela desesperação deles a gente botou mais pressão e conseguiu fazer os 2 gols mais. Vamos mostrar o vestiário e na volta a Michele vai colocar perguntas. Você me falou que estão chegando várias aí, Várias perguntas para o Balbuena e para o Eduardo Batista chegando aqui já no nosso WhatsApp. Vamos lá para o vestiário, vamos ver o que se falou depois da vitória do Corinthians. Com os 4-0 aqui na Arena, o Corinthians soma a 3ª vitória consecutiva sob o comando de Cristóvão Borges. E também assume a vice-liderança do Brasileirão. Vai a 25 pontos conquistados e encosta no líder Palmeiras. E a vitória de hoje, ela é uma vitória significativa porque, além de um concorrente ao título, é um grande adversário, um clássico do futebol brasileiro. E da maneira que foi construída, do jeito que foi, então, confirma muita coisa. Isso é muito importante nesse momento. Uma derrota dura, difícil de digerir, né? Até porque a gente vinha numa sequência boa, que nos dava uma boa perspectiva na sequência. Vamos ter que usar essa derrota como motivação para a gente se reconstruir, passar por essa dificuldade e seguir a competição, não tem outro jeito. Queria que você falasse sobre 2 personagens do jogo de hoje. Um deles, o Romero, que até é artilheiro do time na temporada. O segundo maior artilheiro da história da Arena. E sobre o Pedro Henrique, que o Pedro Henrique, na verdade, teve aquela lance do choro, da decepção contra o Atlético, e hoje teve o nome dele gritado aqui na Arena e praticamente engoliu o Paulo Guerreiro. Eu vi o Romero jogar muitas vezes e vi que ele é melhor, ele sabe jogar nas 3 funções da frente, mas ele rende muito mais da direita. O Pedro Henrique, no jogo do Atlético, fui perguntado sobre isso e naquele jogo eu falei, esse futuro grande zagueiro do Corinthians, não tinha a menor dúvida, já tinha visto ele jogar, e o jogo, fora aquele lance, ele jogou muito bem. Aí ele jogou bem as outras partidas, hoje foi sensacional. O atacante paraguaio Romero marcou 2 gols e foi a 14 marcados aqui na Arena. É vice-artilheiro do estádio, perdendo apenas para Guerreiro, que tem 15 gols aqui no estádio corintiano. O meu objetivo, né, é lograr essa meta. Cada vez está mais perto, então feliz pelo momento, continuar assim. Eu acho que se a gente continuar assim, o time continua assim, vou conquistar essa meta. Rildo não entrava em campo desde o dia 13 de setembro do ano passado, na vitória do Corinthians sobre o Joinville por 3-0. Entrou e depois de 3 minutos marcou um dos gols da vitória corintiana. Por causa de uma luxação, ele ficou todo esse tempo afastado dos gramados. Eu me machuquei, voltei, peguei bactéria no ombro, passei por várias cirurgias. Quando eu pensava que ia voltar, machuquei o tornozelo 2 vezes, mas nunca desisti, né? Foi bastante difícil, quase 1 ano parado, mas graças a Deus eu pude contribuir, pude ter minha oportunidade hoje, minha primeira com o Cristóvão. E como eu me machuquei com uns 2, 3 minutos, hoje eu pude, em 3 minutos que eu estava no campo, poder fazer um gol e ajudar a minha equipe. Imagina o pavor do Rildo, né? Ele não tem medo de tiro, mas de falar na televisão é um negócio mais bacana. Que legal que ele falou.